A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, direto dos estúdios da TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Nosso programa que vai para vários lugares do Brasil e para o exterior também, através do canal no YouTube. E nós queremos agradecer por sua audiência nesta quinta-feira. O programa está começando agora às 22 horas. E é um programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E quem está comigo hoje no programa Presença Espírita é o Edson Varros, o Edson, que é vice-presidente da União Regional Espírita Segunda Região, também é palestrante espírita e sempre está conosco aqui no programa Presença Espírita, que já está ultrapassando do 13º ano. São mais de 600 programas no ar, tantos e tantos livros sorteados, que daria para a gente montar uma biblioteca espírita especial, com muitas obras e com muita possibilidade de leitura. Seja bem-vindo, Edson, a mais esse programa. Obrigado, Silvia. É uma alegria estar novamente aqui, falando de espiritismo, né? Porque é tão importante a gente estar ligado às questões da religiosidade, e falar de espiritismo é sempre um prazer. Agradeço o convite. Bom, nós vamos falar, vamos fazer um bate-bola. Eu quero fazer várias perguntas para o Edson, perguntas enviadas por amigos, por telespectadores. Nós vamos falar hoje a respeito de um tema fantástico. É um tema que gera muita pergunta, muito momento de reflexão, há muita dúvida em torno do tema família. Nós vamos falar a respeito de família e de espiritismo. E eu já vou começar, Edson, para a gente não perder tempo, com uma pergunta da Beth. A pergunta é o seguinte: por que existem tantos conflitos nos relacionamentos familiares e como o espiritismo pode nos auxiliar a melhorarmos os relacionamentos no âmbito familiar? Existem conflitos porque nós vivemos ainda num mundo de expiações e de provas. Todos nós que aqui estamos encarnados na Terra somos imperfeitos. Dizem os espíritos que o único perfeito que aqui encarnou era Jesus. Então nós trazemos grandes dificuldades no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, naquilo que nós realmente somos. Defeitos, vícios morais, que uma hora ou outra acabam surgindo e dificultam os nossos relacionamentos. E nós estamos inseridos neste contexto familiar exatamente para que nós possamos, de alguma forma, podar estas arestas e nos melhorarmos. Não há acaso na criação divina, Silvia. Então, se nós estamos inseridos naquele núcleo familiar, provavelmente é porque nós precisamos daquelas peças, daquelas pessoas, para que nós consigamos efetivamente domar as nossas más tendências. E como a doutrina espírita pode nos ajudar, Silvia, a viver melhor com a nossa família? A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Esta é a máxima da doutrina espírita. E Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando nós compreendemos a grandiosidade deste ensinamento, de como Jesus entendia a caridade, nós somos mais benevolentes para com os nossos familiares, nós somos mais dóceis, nós não temos aquela mania de querer que a nossa voz seja a mais alta na discussão. Nós somos indulgentes, compreendendo que, se somos imperfeitos, os nossos familiares também são imperfeitos. Se nós temos o direito de errar, eles também têm o direito de errar. E, acima de tudo, nós aprendemos a nos perdoar mutuamente. Porque o núcleo familiar é o núcleo onde nós devemos exercitar a todo instante o nosso perdão.
Silvia, agora me permite, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já me fez isso num outro programa, Edson. Mas é bom. Você gosta de nos perguntar as coisas, agora você ficar em maus lençóis. Vamos lá. Então quem faz a pergunta, na verdade, é a nossa companheira Estela. E ela diz assim: o que poderia mudar nos nossos relacionamentos familiares se soubéssemos, Silvia, quem eram e o que foram os nossos familiares em outras existências? Olha, Edson, não é à toa que Deus não permite que isso aconteça, às vezes apenas alguns lampejos, e que nós viramos a página do livro da nossa vida e esquecemos as existências passadas. Imaginem nós, no quarto do hospital, depois de 9 meses de gestação, recebendo nos braços um bebê bochechudo, sem dentes, com caracóis nos cabelos, parecendo um anjo. E ao olharmos aquele ser que a gente agora, não sabendo quem foi, ama tanto, lembrarmos, por exemplo, de todo o sofrimento que ele nos fez passar numa encarnação passada, que é uma possibilidade. Pode ser o nascimento de um amigo, de um ser que nós amamos, mas como disse o Edson, vivemos num planeta de expiação e provas, o núcleo familiar, ele é uma oportunidade ímpar de nós recebermos desafetos do passado para aprendermos a amar esses desafetos. Então, nossos filhos, nossos cônjuges, amigos próximos, muitas vezes foram desafetos dos quais nós magoamos ou nos magoaram e que hoje retornaram à convivência conosco para nós aprendermos a amá-los. Então, imaginemos nós recebemos um desafeto ali, aquele bebezinho, e ao olharmos a energia da lembrança vir de uma vez e a mente voltar ao passado e lembrar de tudo aquilo que aconteceu, seria um desastre. Tanto que Deus não permite que isso aconteça e nós temos o esquecimento do passado assim que nós encarnamos, deixando para trás todas as nossas lembranças. É interessante isso, né? Porque muitas vezes na convivência familiar, Edson, às vezes alguns lampejos surgem numa discussão, né? Às vezes numa discussão mais quente, numa discussão mais difícil, muitas vezes vêm pequenas lembranças, volta aquela energia de um ódio, de um sentimento difícil, e às vezes a gente nem sabe por que está sentindo aquilo, né? Já são reminiscências do passado, imagina se nós lembrássemos. Isso mesmo, Silvia. Difícil, né? É bom esquecer, então. Vamos lá. Elion. É o Elion? Uma pergunta do Elion. A Joana de Ângeles, que é o... Já deu o nosso tempo? Deu? Bom, gente, então, o nosso tempo desse bloco esgotou, nós vamos fazer um intervalo e logo nós voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Lembrando, então, hoje que nós estamos sorteando o livro Lindos Casos de Chico Xavier e faremos o sorteio através da nossa página no Facebook. Estamos falando hoje a respeito da família e do espiritismo. E há uma situação muito delicada e que está nessa pergunta, a pergunta da Gisele, que eu vou fazer para o Edson. Como conseguir, Edson, o apoio familiar para quem está conhecendo a doutrina espírita, se a sua família não aceita, por frequentar uma outra religião diferente? Isso é muito comum, né, Edson? Sim. E eu acredito, Silvia, que nesses casos deve prevalecer o bom senso, procurando não criar conflitos que talvez afastem aqueles familiares que ainda não têm condições de compreender o bem que a doutrina espírita está nos fazendo. Então, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente vive a primeira fase, que é a fase do entusiasmo. E a gente, nesse momento, quer converter todo mundo para espírita, porque aquilo nos faz bem. Vejam que não é uma atitude errada, equivocada. Nós nos sentimos bem. E é natural que a gente queira que aqueles que amamos também se sintam bem.
que eles também compreendam aquilo que nós estamos compreendendo. Mas é importante nós termos esta percepção de que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa está num grau evolutivo. Não é porque nós somos espíritas que nós somos mais evoluídos, não é isso. Mas aquele momento, para aquela pessoa, talvez a doutrina espírita ainda não encontre a ressonância necessária para que ela possa compreendê-la, para que ela possa aplicá-la. Talvez naquele momento, uma outra denominação religiosa, onde a fé seja mais intensa, onde talvez ela ainda precise de um ícone exterior, seja importante. Então, quando nós nos deslumbramos com os ensinamentos do Espiritismo, é imperioso que nós saibamos respeitar, compreendendo que as outras pessoas não precisam aceitar a nossa religião, mas nós, como espíritas, devemos aceitar a religião dos outros, a tolerância para com as outras religiões. E acima de tudo isso, Silvia, quando as pessoas começam a notar que a doutrina espírita está nos fazendo bem, quando nós começamos a ser mais tolerantes, quando nós deixamos de revidar as agressões, quando nós aprendemos a perdoar, quando nós abaixamos o tom de voz, como falamos na pergunta passada, eles pensam assim, olha só... Ele era assim, agora não é mais? Né? Ele se irritava por qualquer coisa e hoje está tão mudado. Eu acho que esse negócio de espiritismo dá certo mesmo. E vão, de certa forma, começar a observar mensagens que nós esquecemos, ler um livro que nós deixamos na prateleira, e vão se convencer no seu tempo de que realmente os ensinos que a doutrina espírita nos traz são muito bons. E também, Edson, o que nós temos que refletir é que nós estamos falando em religião A, em religião B, e a religião ela é um rótulo, o que vale é a religiosidade. Qual é o problema de nós termos uma pessoa, o marido católico, a esposa espírita, e a gente vê isso, é muito comum, e ambos conviverem naturalmente. Eu conheço uma senhora que o marido era católico, ela era espírita, mas ela fazia questão de todo domingo pela manhã acompanhá-lo, acompanhar o amor da sua vida à missa. Qual é o problema disso? E eles conviveram, ele desencarnou há pouco tempo, e eles conviveram mais de 50 anos juntos, pertencendo a religiões diferentes. Porque o que valia aqui naquela família? Valia a religiosidade. E o respeito, né? Respeitando respeito. Um ao outro, a gente consegue levar adiante essa questão de diferenças religiosas. Exatamente. Silvia, a Larissa tem uma pergunta para você. E ela diz assim, qual a importância dos ensinamentos espíritas na convivência familiar intensa que os dias de hoje estão promovendo? Nós estamos vivendo, Edson, dias especiais, eu acho, eu penso, eu não acho, eu penso. Dias que estão fazendo com que nós, seres humanos encarnados na Terra, tenhamos a certeza absoluta de que forças superiores controlam as nossas vidas. Porque muitos de nós vivemos as nossas vidas na Terra como se nós fôssemos os reis do pedaço, usando o termo popular. Como se as leis de Deus não servissem para nada. Nós vivemos ao léu das leis e das forças superiores da vida. E tudo isso que acontece conosco nos dias atuais estão mexendo com a nossa intimidade, estamos tendo crises de ansiedade, não dormimos muito bem, porque nós passamos a ter certeza de que nós não controlamos a nossa vida na Terra. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós não mandamos na nossa existência. Existem controles superiores que coordenam tudo isso. Mas, acima de tudo, Edson, a doutrina espírita, ela nos mostra, nesse momento em que nós temos a oportunidade ímpar de viver com a nossa família. Porque nós trabalhamos todos os dias, a gente não se vê, não almoça junto, não janta junto, muitas vezes nem dormimos no mesmo horário por conta de compromissos. E nós estamos tendo a bênção de viver mais tempo com aquelas pessoas que nós amamos. E nós estamos reclamando disso. E a doutrina espírita nos põe, neste momento,
como espíritos imortais, que temos que ter fé, nós temos que ter esperança. E nós temos que ter a certeza, Edson, de que Deus está absolutamente no controle das rédeas do planeta Terra. Aconteça o que acontecer. E nós temos que ter essa esperança dentro de nós, para nós vivermos com sanidade mental e com sanidade espiritual. Nós vamos encerrar esse bloco e eu quero deixar aberto para o Edson a respeito das adoções, porque nós estamos falando sobre família e espiritismo e muitas perguntas chegam aqui. A Estela aqui está perguntando a respeito da adoção e já deixo aberto para você para o próximo bloco. A gente já volta com o programa Presença Espírita. Voltamos com o programa Presença Espírita. Silvia, respondendo à sua pergunta sobre adoção, nós imaginamos que a questão da adoção ela é bastante interessante quando nós observamos a questão do planejamento reencarnatório desses espíritos. Então, a família que adota uma criança, os pais que adotam uma criança, estão realizando uma tarefa de grande mérito, permitindo que aquele espírito que talvez precise de uma família estruturada para se desenvolver, possa realmente ser inserido na sociedade de uma forma equilibrada. Então, a bênção da adoção é sempre algo muito meritório para os pais e muito importante para aquele espírito que retorna às lides terrestres, talvez por outra família que não o acolhesse como ele necessitaria. Também há questões, Silvia, muitas vezes a gente observa nas adoções, que Deus utiliza de mecanismos diversos para que as pessoas se unam. Então, talvez aquela mulher, aquele homem não pudessem ter filhos e aquela criança necessitasse daquela família. Então, ela nasce numa família que talvez não tenha condições de criar aquela criança e por caminhos que nós desconhecemos, que a gente chama de acaso às vezes, essa criança é conduzida a este lar onde serão trabalhados os aspectos de ressarcimento, de reajuste de outras vidas. Então Deus realmente é muito bom e permite esses caminhos para que nós nos unamos àqueles a quem precisamos estar juntos. Edson, e se você pensar, tudo é adoção. No mundo dos espíritos, nós adotamos aquela alma que vai nascer como nosso filho para nós a educarmos, a colocarmos no caminho do bem. Não é verdade? Sim. Nós também a adotamos lá. E ela passa pelo nosso útero. Essa é a diferença. Mas os espíritos, eles podem chegar para que nós os eduquemos por qualquer via. E a adoção, que maravilha a gente poder ser adotado, né? Sim. Que lindo que é. Bom, a pergunta da Gisele agora. Essa é uma questão interessante. Tem muitos jovens que não gostam daquele tempinho lá em casa, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, né? Eles querem ficar nos jogos da internet. Como envolver a família toda nos momentos de estudo, quando os jovens têm resistência a participar desse momento, do Evangelho, do estudo, de ler um livro espírita? É uma situação delicada e difícil, Silvia. Então, nós poderíamos dizer que é através do convencimento gradativo, né, da persuasão, dos bons exemplos, porque muitas vezes a gente diz, filho, você tem que participar do Evangelho no Lar, mas a gente não tem uma conduta muito evangélica no dia a dia, e daí na cabecinha do jovem vai assim, poxa, meu pai não segue aquilo que ele fala, por que eu tenho que participar do Evangelho no Lar? Então, o nosso exemplo é muito importante para que os nossos jovens se integrem nas atividades que nós realizamos na nossa casa, no nosso lar e também na casa espírita. Nós observamos muitos jovens perdidos no dia de hoje, sem um rumo, né? Muito ainda apegados às questões das mídias sociais, né? Aquela beleza material exacerbada
fazendo com que as pessoas, às vezes, fiquem se martirizando, também é algo muito notório na juventude. Então, nós precisamos passar para os nossos jovens valores. É claro que, Silvia, quando os nossos filhos são menores de idade, nós temos a obrigação de conduzi-los, como pais que somos. Eles estão sob nossa responsabilidade. Mas, em um determinado momento da vida, eles seguirão seus próprios caminhos. O importante é que nós façamos a nossa parte, que nós acompanhemos os nossos jovens, que nós estejamos ali atentos aos seus passos e possamos, de alguma forma, como eu falei, através do exemplo, conduzi-los para alguma religiosidade em suas vidas. E também, né, Edson, não é porque é um momento de prece, de estudo religioso, que a gente tem que fazer algo muito solene, porque o jovem ele não gosta disso. Então, nós podemos fazer uma leitura mais descontraída, um momento mais descontraído, criando o clima adequado ao clima do jovem, mesmo que nós que tenhamos um pouco mais de idade, tenhamos que temos mais idade, tenhamos que quebrar, às vezes, alguns protocolos, que a gente gosta, toda vez que vai fazer prece, de fazer uma postura mais séria, né? Às vezes, quebrando alguns protocolos e descontraindo um pouco mais o ambiente, nós conseguimos trazer o jovem para aquele momento. Mas você falou uma coisa que é primordial, lermos lá, de uma maneira solene, um livro, um ensinamento espírita, e depois, no dia a dia, a gente se comportar de uma maneira completamente diferente, não convence o jovem, porque ele é extremamente inteligente, observador, e ele vai saber que nós estamos fingindo, não estamos sendo genuínos naquilo que nós somos, né? Terminamos? É isso aí, Silvia. Bom, então, nós agradecemos pela audiência de vocês, queremos agradecer, Edson, muito obrigado pela sua presença, falando sobre um assunto muito bom de ser falado, né? Eu agradeço a oportunidade. E agradecemos vocês, nossos telespectadores, por mais um momento de companhia, de reflexão, que vocês possam assistir novamente no canal do YouTube da TV Vila Velha e também na nossa página no Facebook. Tchau!